Sabe aquele Batimnomus giganteus? Aquele tatuí gigante? Você já gravou no aquário dele? Que ele é de profundidade, grandão, parece um trilobite? Sim. Eu tenho uma carapaça de um bicho desse, que um cara pegou na plataforma de Campos, no Rio de Janeiro, funcionário da Petrobras. Aí deu para um amigo meu, ele sabia gostar dessas coisas, ele descolou pra mim. Que louco esse bicho, né? Não, e grandão assim, ó. Qual que é o caranguejo de ferradura? Engraçado. Não, caranguejo de ferradura. É um... Cara, um bicho... Onde eu vi esse bicho foi lá... A gente pode fazer uma viagem, não foi no aquário, foi lá no... Projeto Tamar. Foi lá do Gui Marcovaldi. Nossa. E ele, não sei como, pegou, tem lá vivo, né? Caralho, eu não sabia que era no Brasil. Tem lá vivo. É aqui no Projeto Tamar da Bahia. Caralho. Louco. Nós lançamos o Clube de Canais com vários benefícios para os colaboradores com 3 níveis diferentes. Então clique e seja um membro e descubra mais sobre o nosso clube. Vem! Vamos começar essa matéria. Bem-vindo aqui. Estamos aqui em casa, nós estamos no mundo do Deivão. O Deivão é esse nosso parceiro que trabalha com fósseis legalizados. Olha que beleza a gente saber que pode trabalhar com fósseis legalizados, pode adquirir, né, fósseis legalizados. A maioria desses fósseis aqui, aliás, todos esses fósseis já estão abarrotando uma centena de universidades, museus afora. Então, assim, não faz nem mais sentido para coleções de pesquisa. Hoje, tudo isso aqui já está muito comum, né? Sim, e no Marrocos, principalmente, que é de onde vem todos esses trilobitas, é uma forma de você movimentar a economia local. Então, o governo concede essa licença lá para a população local e eles têm permissão de ir atrás, de escavar. Isso aqui já abundam as universidades e os museus. Ah, sim. Não é que vai fazer falta alguma coisa para entender, estudar ou né, melhorar a nossa sociedade em termos de conhecimento. Isso aqui já tem muito material já. E aí é uma das formas que eles encontraram lá de fazer isso, legalizar uma atividade que já estava acontecendo. Essa exploração já estava acontecendo, né? Sim, geralmente é um subproduto do fosfato, de outras escavações que eles só vão e vão pegando onde estão os dejetos e conseguem recuperar alguns fósseis que às vezes ia até ser perdido. A gente até brinca que a China uma vez devolveu uma mercadoria de fosfato para o Marrocos porque estava cheio de osso e dente. Eles não queriam, eles queriam só o fosfato, né? E geralmente não só no Marrocos, em todos os países onde se comercializa fósseis, é somente o que é mais comum e mais abundante, né? Eles salvam para faculdades e para museus o que é raro, espécie nova que não foi estudado. Óbvio. Só o que é mais comum pode ser comercializado, né? Bom, a gente vai falar sobre fósseis hoje. A gente começou com essa história dessa baratona d'água aí, que eu gravei há muito tempo atrás lá na Bahia. E aí a gente olha para aqueles bichos, olha até pro caranguejo de ferradura que nós falamos, né, agora recentemente, outro bicho legal que a gente encontrou, um fóssil, diz que é um fóssil vivo, né, que a gente encontrou lá no México, mas que é muito comum também, diz que em Nova York, lá tem uma época do ano, eu fiquei de gravar isso, que eles saem todos na praia, é uma loucura, cara, tem uma época reprodutiva. Bom, todos esses caras que estão aqui existiram de 300 milhões de anos para cá, é isso? Ou 500 milhões de anos para cá, é isso? 500 milhões? Eles surgiram no Cambriano, aproximadamente 500 milhões de anos. Tá. Esse daqui é um Cambropalus, ele é do Cambriano. Ele tá uma amostra, ele é o positivo e o negativo aqui, né? Esse daqui ele seria o contramolde dele, né? Como é que os caras sabem que aí dentro tem link? Tá mexendo ali nas pedras, de repente, porque se mexer nisso do jeito errado, bater do jeito errado, quebra. Porque sim, é rocha. É bem comum eles quebrarem na hora que eles estão sendo encontrados mesmo. Eu mexi ali, você nem reparou, mas esse estava quebrado. Se você sacar aqui, ó, ele tem... Ó, aqui, ó, ele foi colado. Se você sacar no meio dele, tá vendo? Ele tem um pequeno reparo estético só para unir essas partes. Mas isso é muito comum. Ele não deixa de ser um fóssil. Não perde valor nem nada. Não perde valor, porém, quanto menos reparo ele tiver, mais agrega valor. Nós tivemos tem uma história na questão de como a gente extrai um fóssil. A gente olha para alguns fósseis que eu estou vendo aqui, que devem ser já retiradas mais modernas, por exemplo, esse aqui, cara, olha só,
Parece um molde feito de ferro até, cara. Isso aqui nem parece de verdade. Os caras às vezes não ligam. Você hoje tem Instagram, tem a sua loja, tem site, tudo, né, o que você comercializa. Como chama a tua loja? Fósseis Brasil. Fósseis Brasil. É tudo legalizado, tá? Então vem tudo importado, tudo certinho, bonitinho, com guia de importação. Cada peça ele sabe exatamente o que é. Então, assim, uma coisa muito séria, nota fiscal muito séria. Mas quando um cara olha um troço desse aqui e você fala que isso aqui tem quanto? Aproximadamente milhões de anos. Em que período esse cara é? Ele é do Devoniano, aproximadamente 400 milhões de anos. 400 milhões de anos. É foda, né, cara? Você olha, o cara olha um negócio desse aqui, ele fala, tio, 400 milhões de anos, isso aqui tá assim, bonitinho desse jeito. Porque vamos explicar um pouquinho sobre as diferenças. Eu não sei se tem diferença da rocha que esse cara tava. Isso aqui era uma rocha, não sei se é um arenito. Isso é um arenito. É um arenito, né? Então o arenito talvez seja mais fácil de você fazer esse tipo de limpeza do que outro tipo de rocha. Explica um pouco como funciona esse sistema aqui, por exemplo. Mais feinho, vamos falar a verdade, então é feinho isso aqui. Isso na verdade é a evolução da preparação. Até os anos 80, era assim que se preparava os trilobitas do Marrocos. Era com um prego e na paciência eles iam tentando remover ao máximo e era isso o trabalho final, né? Até que no final dos anos 80, um americano levou um maquinário para lá, que é o mesmo maquinário de tirar ferrugem de peça. Que ele é um jateamento... Jato. Um jato de areia com ar comprimido e isso vai, no atrito, vai removendo a rocha que recobre ele e pelo fóssil ser um pouco mais resistente do que a rocha matriz, isso permite que ele seja completamente limpo, sem que danifique o fóssil, né? Aqui a gente tem um exemplo de um do Devoniano também, que está dentro da rocha ainda. E você vê que é uma rocha dura, né? Putz, baita rocha dura essa aqui. Então, esse tipo de preparação, assim, nessa qualidade, nessa exposição que eles chamam de voador, onde eles conseguem deixar ele suspenso, como se ele estivesse em pleno movimento. Isso já é uma preparação mais recente. Até poucos anos atrás... Mas depende da rocha também, porque o arenito é mais fácil de você... Sim, mas geralmente... Uma rocha mais mole. Mesmo aquela lá, aquela não é arenito, da mesma região. Só que sem o jato de areia você não conseguia ter esse tipo de preparação, né? E o além disso, seriam esses daqui, que ele foi completamente removido, inclusive por dentro. Nossa, que coisa doida, cara. Tá só... A capinha. Só capinha mesmo. E pro cara fazer isso, o preparador, ele tem que ser muito bom. O cara tem que ser bom pra fazer isso. Um segundo a mais você fura. Se você colocar ele contra a luz, você vai ver que ele Isso é bem... Nossa, deixa eu guardar ele aqui bem bonitinho. Um cara que, por exemplo, esse aqui, uma peça que você vende o negativo e o positivo juntos, ou o cara pode comprar um lado e o outro? Não. Geralmente, quando tem o negativo é junto. É até um pecado você desfazer. Separar eles, E isso não influi muito o preço. Esse daqui, por exemplo, é um que tem um positivo e negativo, só que é um dos mais baratos que a gente tem na loja. Esse é a porta de entrada para os trilobitas, geralmente, né? Tá uns 120, 130 reais uma amostra dessa. Esse aqui? Sério? Então, eu pensei que fosse muito mais caro. Não, um fóssil, esse é do Ordoviciano, aproximadamente 480 milhões de anos. Também é mais recente, né, cara? Tu queria o quê? Mas 480 milhões. Só que ele é muito abundante. Tem montanhas lá que... montanha inteira, por onde você anda, você consegue achar esses nódulos. Quando você parte, tá o fóssil dentro. E como eles partem isso aqui? No martelo. Eles têm a manha. Tem que ter a manha. Eu já tentei abrir alguns, um ou outro deu certo. A maioria eu acabei quebrando onde não devia. Mas eles têm é prática, né? Pensa, o nosso fornecedor, por exemplo, ele é a quarta geração da família dele que trabalha com isso. Então, ele tem a manha tanto para achar os fósseis quanto para... E vende para o mundo inteiro. O Marrocos exporta para o mundo inteiro. Tá, vamos lá, vamos olhar um pouquinho qual é a diferença do que nós estamos... Esse aqui são os taus de voadores, você fala. Esse aqui é aquele totalmente limpo, é outro. Mas essa espécie aqui em especial vale a pena eu pegar, porque ele tem esse apêndice, que é um tridente, que alguns pesquisadores discutem se isso servia para tatear o fundo atrás de alimento, ou se, assim como alguns besouros modernos, para batalhar. Então, tipo os Hércules lá. A gente deduz, né? Não dá pra saber que não dá pra voltar à vida. Todos eram seres marinhos. Os trilobitas eram marinhos. Exclusivamente marinhos, tá. E o nome trilobita
É porque eles tinham o corpo dividido em 3 lobos, né? Tanto longitudinalmente, se você vê, ó, um central e 2 laterais, quanto lateralmente, ele tinha o corpo dividido entre cabeça ou cefalão, que era fundido com os olhos, o corpo segmentado, que permitia ele se dobrar, igual esse daqui, e o pygidium, que era esse final que ele era fundido. Isso aqui era o quê, hein, cara? Isso, os olhos dele. Isso é outra coisa legal de falar dos trilobitas, que eles foram os primeiros organismos no mundo que a gente tem conhecimento a ter essa visão mais desenvolvida. Um olho projetado ali para ter uma lente que conseguisse enxergar um predador ou uma possível presa. Mas quem mais existia no mundo deles ali que podia... que não deixou, porque não deixou mais ninguém deixou registro nessa época, né? Cara, você fala assim, desenvolvido desse jeito? Não, que pudesse se predar. Quer dizer, eles podiam predar-se entre si, é isso que quer dizer. Porque são várias espécies. Ou organismos menores também, né? É porque a sacada, a gente tem tanto trilobita e com tanto detalhe, porque eles possuíam uma carapaça rígida. Isso permitiu que fosse fossilizado, mas imagine o tanto de ser mole que tinha na época e que é difícil fossilizar. Entendi. São poucas regiões onde conseguem fossilizar partes moles. É bem raro mesmo. Fala pessoal, é o seguinte, tá rolando novamente esse ano o prêmio iBest, o melhor conteúdo da internet na categoria meio ambiente. Nós estamos concorrendo, hein, Teca? E aí, você acha que a gente merece seu voto? Então não deixe de votar, entra no site da iBest, entra na categoria meio ambiente e vota em Richard Rasmussen. Tamo junto, obrigado pelo prestígio sempre. A gente conhece só pelos registros fósseis e mesmo assim, hoje já tem mais de 40 mil espécies de trilobitas. Puta merda. Fora o que ainda tem para se descobrir e tudo mais, e fora o que não se fossilizou também, né? Tem muito lugar que, igual, tem trilobita no Brasil, só que é muito pouco explorado, assim, quando acha um pedacinho do corpo. Então imagina quando começar a achar esses trilobitas legais, assim, no Brasil também, em outros lugares. Então tem muito a se preencher ainda. Me explica um pouquinho por que a diversidade de apresentação, isso é derivado do tipo de como foi retirado, ou porque, por exemplo, aqueles caras pequenininhos, porque são tão pequenininhos que é melhor deixar uma colônia deles ali, é isso não? Não, aqui a gente tem períodos diferentes e localidades diferentes, né? Tá. Esse daqui é um do Cambriano, que está em nódulo calcário, né? É o mais antigo que você tem aqui. Daqui da mesa é o mais antigo. Esse outro tipo da frente, se você reparar, ele é de uma região chamada Jorf, que era uma encosta de ilha vulcânica. Essa rocha, diferente do arenito comum, ela tem mais sílica por conta desse vulcão. A sílica deixa com esse aspecto que lembra uma ágata. Tanto esses dois são de Jorf. Ó. Barulho meio vítrico. Esse tipo de preparação de vulcão mesmo. É mais difícil, porque ele tem a rocha mais dura. E quando você encontra vários juntos assim, que isso é uma placa de mortandade ou orictocenose, que é um evento de fossilização em massa. Eles estavam em plena atividade, aí por algum evento externo eles foram soterrados e desse jeito eles permaneceram, né? Quando acha vários juntos, eles preferem preparar assim, por isso que eles estão juntos, né? Outro fato interessante dessa localidade é que a carapaça do trilobita fica translúcida e eles pegam a coloração do que está por baixo deles, da rocha, né? Você vê que ele tá bem colorido. Entendi. Tá. Desde os caras maiores. Desde esse daqui hoje ele é o mais caro que a gente tem na loja. E é um dos mais raros também e um dos mais cobiçados no mercado mundial, né? Tem ficado caro que a maioria tem ido para os Estados Unidos. É o Drotops armatus. Se você reparar, ele é cheio de espinho, assim. Ele não devia ser intragável, né, para um predador, né? Quanto custa um cara desse hoje? Esse tá 6.990. Tá. Divide tudo em até 10 vezes sem juros. Não, você pode saber, né? E essa disposição aqui? Essa daqui foi uma sacada que a gente teve esse ano, porque a gente está participando da feirinha de antiguidades do MASP, que é uma feirinha tradicional de objetos antigos em São Paulo, né? Que é o que estava na República ou não? Não, a do MASP ela ocorre lá há quase 50 anos. Ela tem uma certa ligação e ela, desde que inaugurou o MASP, existe essa feirinha junto. Então a gente tem um crachá lá, pode usar o banheiro do MASP. E é regulamentada pela prefeitura, todo mundo que tem a banca lá tem um cadastro, paga uma mensalidade. Então a gente chega, a barraca tá armada, a gente
põe as coisas, vende, depois vai embora o pessoal que Ou seja, tem que ser uma coisa bem legalizada também, não pode ser... Sim, lá é extremamente Eu organizado. falo isso porque eu sei que tem muita gente que pela internet, Instagram e tudo, os caras acabam... primeiro, tem uma turma que acha que isso aqui não existe, né? E quando você fala em 300 milhões de anos, ou 300, 400, 500 milhões de anos, outro dia vi uma discussão que... não, cada um fala o que quer. Mas agora não enche o saco do outro cara que pensa diferente, né? Mas a Terra tem 2023 anos. Que tem o quê? A Terra só tem 2023 anos. Que tem a cara. Já ouvi algumas Que a vezes. Terra tem 6 mil anos, alguma coisa assim, que enfim. Não vou entrar nessa discussão. Cada um pensa o que quiser, boa sorte. Mas você não pode, por conta das suas crenças, atacar outros que pensam diferente e tem outros estudos científicos, enfim. E aí, tem gente que acha que isso aqui é de mentira. Tem gente que acha que isso aí é de massinha. E tem gente que acha que isso aqui é ilegal. Entendeu? Então, tem essas... Vocês só têm amigos, né, cara? São as 3 facas que eu dou murro todos os dias. Todos os dias, né? E aí você entendeu o quê? Que esse tipo de exposição, é você que monta isso aqui? Não, isso... O nosso vizinho lá na feira, o Florian, ele é um artista, ele faz umas obras fantásticas, sempre com cobre, material de relógio antigo e usando essa madeira, que é o angelim pedra. Aí a gente começou a fazer esses suportes com ele, então ele leva a peça, ele faz sob medida, e eu aprendi isso lá na feira, né, que toda obra de arte ela tem o valor histórico, o valor estético e, por consequência, o valor econômico, né. O valor histórico do fóssil, por si só, já é um registro do passado, né, não preciso nem falar muito. O valor estético tem esse lance de como você apresenta da isso. obra de arte ali, do cobre junto com a madeira no trilobito, e também eu escolhi a dedo essas peças que estão no expositor, não peguei qualquer um. Todos que você pegar, tá com a preservação acima da média, ou à disposição, ou por exemplo, olha que interessante esse daqui, ele tá com um ponto de ferro aqui, esse ferro oxidado alterou a coloração da carapaça do trilobito. É verdade, Por conta dos minerais disponíveis no solo, interfere na coloração do trilobita. Então cada um desse daqui foi escolhido a dedo. Aí o valor econômico é a junção dessas duas coisas, né? E nisso o cara ele nem precisa entender de fóssil, ele nem precisa colecionar nada, ele olha, ele entende que tem esse valor, ele acaba levando. Então para um público mais seletivo, vamos dizer assim, né? Esses aqui hoje estão na faixa de que preço? Então, para a gente conseguir abranger todos os públicos, eu tenho desde trilobitas que geralmente são mais baratos na loja e eu consigo no expositor vender ele numa média de 400, 500 reais, até esses não estão muito caros, vai na faixa de 1.500 a 1.800. Um desse aqui, por Esses exemplo. não são dos mais caros, né? Esses outros, porque assim, esse tipo de preparação, por mais que seja trabalhoso você remover a rocha, leva de 30 a 40 horas. Esse outro tipo, além de ser mais de 100 horas, daria para fazer mais trilobitas, tem todo um cuidado ali que, se ele quebrar um espinhozinho desse, ele tem que parar tudo, ver onde está, para poder depois conseguir recolar essa parte, reconstituir. Então, é muito trabalhoso. Isso parece aqueles... Isso aqui parece, sabe o quê? Aquele filme Alien, cara. E cara, esse daí, inclusive, eu entrei na discussão que falaram, mas aqui passaram esmalte. Aí eu falei lá com o nosso fornecedor e falou, não, cara, não tem esmalte aqui. A única coisa que foi passada foi acetona. Esse brilho é natural dele. E tem gente que não bota fé, mas a única coisa que foi passada foi acetona. Puta, é uma obra de arte, né, você pensar. Quanto vale um desse? Esse daí na faixa de uns 4 mil. Top, hein? Esse tá lindo, cara. Tá lindo. Esse daqui também eu acho fantástico. O jeito que ele foi preparado, ele tem um cornozinho em cima. Os olhos extremamente preservados. Essa espécie aqui eu acho muito da hora. Porque ele parece aquela nave do Starship, né? Enterprise. E é do Ordoviciano, 480 milhões de anos. Que shape, né? Que tinha esses bichos, cara. Que legal. Isso é um pouquinho dos trilobitas. 400 a 500 milhões de anos, cara. Que top.
Bom, eu vou deixar aqui anexado, aqui no primeiro comentário o site. Podem falar com o Deivão, o cara assim, 100% correto, é fóssil mesmo. Eu quando viajo, é algo muito comum lá fora, você comprar fósseis. No México, Estados Unidos, África do Sul, a gente compra fósseis, lá é muito, muito comum mesmo. E todos vêm com documentação, todos vêm... Eu tenho aí o ovo de dinossauro, tenho fêmur de dinossauro, tudo documentado, que eu trouxe lá de fora. Então, agora a gente tem essa possibilidade no Brasil, é muito bacana mesmo. Eu sou fã, fico doido, pra falar a verdade. Tem coisas que eu fico doido. Os bichos que são... E esse aqui tá quanto, só pra saber? Esse não tá à venda, cara. Esse daí eu trouxe só pra você ver mesmo. Eu já perguntei. Inclusive, esse daqui da rocha, a gente usa pra exemplificar, porque muita gente chega, principalmente lá na feira, e fala, é possível, como isso daqui é de verdade mesmo? Aí você mostra, não, eles são encontrados assim, ó, você tem que remover essa rocha com jato de Você areia. atende as pessoas na loja? Tem uma loja física, não? Não, isso na feirinha lá do MASP, Na feirinha, né? até. Hoje, se eu quiser olhar de perto, falar com você, eu te encontro como? Além do telefone, eu quero te ver, quero te lá encontrar e olhar peças, falar sobre isso. Onde que lá é o melhor lugar? Na feirinha, de domingo. Todo domingo? Todo domingo, das 9 às 4 da tarde. Só não tem quando tem alguma manifestação, coisa que eles avisam antes, aí geralmente a gente dá um toque também. E a gente tem um stand de venda lá da Silvasauro, né? Só que lá eu não tô sempre, né? Lá você consegue ver alguns fósseis. Mas pra poder conversar melhor, entender, na feirinha mesmo. Top! Deivão, que bom, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Cara. Todas as informações estão aí nos comentários. E é isso aí. Curtiram? Escreve aí. O que vocês queriam ver? O que vocês queriam ver que a gente pode trazer aqui através do Deivão? Dá uma consultada no Instagram dele, e ele traz aqui em casa pra gente conversar. Tá feito? Valeu, até a próxima. A Kimchi é uma empresa brasileira voltada ao segmento de nutrição animal. Através da linha Zoofeed, eles foram os primeiros a desenvolver um extrusado para alimentação de tamanduás, que foi um sucesso. Também hoje eles têm alimentos para primatas, alimentos para elefantes, alimentos para catetos, queixadas, cervos, enfim. Uma empresa hoje que é líder dentro desse segmento. Eles também trazem o Aspen, que é um substrato sensacional para utilização em répteis, roedores e outros animais. Kimchi, uma empresa brasileira com padrão internacional.